Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo: Convertei-vos, agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer, entre eles, a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje é 7 de agosto de 2025. Eu, Sandro Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11:5. Para o que vocês estão vendo nesse vídeo agora são os 3 demônios de Apocalipse que visitaram e apertaram a mão dos rabinos de Jerusalém. E também vocês verão as palavras de Deus sobre o livro de Isaías, onde Deus pediu para que Isaías andasse nu durante 3 anos, profetizando em memória de Deus contra a Etiópia e contra o Egito. Quando Roma fez um grande navio para levar o obelisco ali do Egito até o Circo de Nero, onde hoje é a Basílica de São Pedro, como se estivesse transportando, como se o paganismo do Egito estivesse indo também para Roma, e de Roma para todas as nações, como Deus fala ali em Apocalipse 17, a mulher vestida de azul e vermelho, a cidade de Roma, que reina sobre todos os reis da terra, que se prostitui, ensinando coisas pagãs para todas as nações da terra. Ouçam esses áudios e não esqueçam que no dia 15 de setembro, quando dará 3 anos exatos, desde que as vacas vermelhas saíram do Texas e foram para o país de Israel no dia 15 de setembro de 2022, quando tinha dado 1 mês exato desde que o Pedro tinha pegado o cajado no dia 15 de agosto de 2022. Ouçam os áudios e continuem no vídeo.
O capítulo da Bíblia onde Deus pede a Isaías para andar nu por 3 anos é Isaías 20, 2-3. Nesse trecho, Deus instruiu o profeta a tirar o pano de saco e as sandálias e andar nu e descalço como um sinal e advertência contra o Egito e a Etiópia. Contexto: 1. Isaías 20-2. Relata que Deus ordenou a Isaías que tirasse o pano de saco e as sandálias, e o profeta obedeceu, andando nu e descalço. 2. Isaías 20-3. Explica que essa ação foi um sinal e advertência contra o Egito e a Etiópia, mostrando que eles seriam levados nus e descalços como cativos pelos assírios. E 3. Isaías 20-1-4. Descreve como o rei da Assíria conquistou Asdod e, de forma semelhante, levaria cativos o Egito e a Etiópia. Em resumo, a ação de Isaías de andar nu foi um ato simbólico para representar o destino do Egito e da Etiópia, que seriam levados cativos pelos assírios. Recebeu em audiência no Vaticano o patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope Teoauído, Sua Santidade Abuna Matias I. Em seu discurso, o pontífice recordou os elos fraternos que unem as duas igrejas e os encontros precedentes entre o então patriarca Abuna Paulus com São João Paulo II e Bento XVI. Francisco citou ainda o trabalho levado avante pela Comissão Internacional Conjunta entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas desde 2004. Hoje, o sangue de assim tantos mártires, pertencentes a todas as igrejas, se torna semente de unidade dos cristãos. Francisco mencionou ainda os esforços da Etiópia para melhorar as condições de vida da população e para construir uma sociedade sempre mais justa, baseada também no respeito do papel das mulheres. Por fim, Francisco fez votos de que este encontro marque um novo tempo de amizade, pedindo perdão pelas incompreensões do passado. Ali em Apocalipse 11, onde Deus fala das duas testemunhas que Deus em breve enviará, também Deus fala que a cidade de Jerusalém é conhecida como Sodoma e Egito por causa dos seus pecados. E no encontro das religiões pagãs do mundo, que acontecerá no Cazaquistão, será no dia 15 de setembro desse ano de 2025. Onde ali, em Apocalipse 17, Deus fala que a mulher vestida de azul e vermelho, que é a cidade de Roma, domina sobre todos os presidentes da terra, e Deus chama essa cidade de Roma de a mãe das prostitutas e das abominações da terra, e a chama de Babilônia também. Roma, conhecida como a mãe das prostitutas, a mãe das falsas religiões da terra. A próxima reunião do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, também conhecido como Triângulo de Reuniões, no Cazaquistão, será realizada em 2025. O congresso acontece a cada 3 anos na cidade de Astana, capital do Cazaquistão. O evento reúne líderes religiosos de diversas partes do mundo para discutir temas relacionados à paz, diálogo interreligioso e liberdade religiosa. O último congresso foi realizado em setembro de 2022. O evento é uma iniciativa do Cazaquistão para promover o diálogo e a compreensão entre diferentes religiões e culturas, buscando construir pontes e fortalecer a paz mundial. O Papa Francisco compareceu pessoalmente ao Congresso em 2022. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje é 7 de agosto de 2025. Eu, Sandro Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11:5. Para o que vocês estão vendo nesse vídeo agora são os 3 demônios de Apocalipse que visitaram e apertaram a mão dos rabinos de Jerusalém. E também vocês verão as palavras de Deus sobre o livro de Isaías, onde Deus pediu para que Isaías andasse nu durante 3 anos, profetizando em memória de Deus contra a Etiópia e contra o Egito. Quando Roma fez um grande navio para levar o obelisco ali do Egito até o Circo de Nero, onde hoje é a Basílica de São Pedro,
É como se estivesse transportando, como se o paganismo do Egito tivesse indo também para Roma, e de Roma para todas as nações, como Deus fala ali em Apocalipse 17, a mulher vestida de azul e vermelho, a cidade de Roma, que reina sobre todos os reis da terra, que se prostitui, ensinando coisas pagãs para todas as nações da terra. Ouçam esses áudios e não esqueçam que no dia 15 de setembro, quando dará 3 anos exatos, desde que as vacas vermelhas saíram do Texas e foram para o país de Israel no dia 15 de setembro de 2022, quando tinha dado 1 mês exato desde que o Pedro tinha pegado o cajado no dia 15 de agosto de 2022. Ouçam os áudios e continuem no vídeo. A reunião das religiões no Cazaquistão, conhecida como Congresso Mundial de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro de 2025, na capital, Nur Sultan, antiga Astana. O evento reúne líderes religiosos e tem como foco o diálogo interreligioso e a promoção da paz. O congresso é realizado a cada 3 anos, e a 7ª edição ocorrerá em 2025. O evento nasceu em 2003, após o então presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, convidar líderes religiosos para discutir como evitar que a religião fosse usada para dividir pessoas e nações, especialmente após os ataques de 11 de setembro. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cooperação entre diferentes tradições religiosas e promover a paz mundial, especialmente em um contexto de tensões religiosas e extremismo, de acordo com o Vatican News. 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe:
És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra,
e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel.